Tudo é possível somente crer. E vamos então receber o pregador. Nós cremos nesta palavra viva, nós cremos nesse Jesus ressuscitado, que não está longe de nós, mas junto de nós, em nós, e que tem nos abençoado durante todos esses dias de reunião, de forma sobrenatural, Pai. E eu creio que não será diferente agora no encerramento, que o Senhor possa ter misericórdia de mim, Pai, para eu poder ter facilidade de expressão, para que os irmãos compreendam a Tua palavra, e assim possamos todos no mesmo Espírito, Pai, alcançarmos a conexão da linha do Espírito Santo nesta manhã. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos, no nome de Jesus. Amém? Você está feliz? Nós somos o povo mais feliz da terra. Não há... Quando teve o período da Covid, ali em Chapecó deu um surto muito grande, que não havia mais espaço nas UTIs, não havia mais espaço nos hospitais. E o prefeito, para conscientizar a população da necessidade deles se cuidarem, ele gravou um vídeo e ele colocou a mão no bolso e disse assim: agora, nesse momento que nós estamos enfrentando, para quem não tem R$1 no bolso e para quem tem 1 milhão, não faz diferença. Ou seja, não adianta ter dinheiro. Está tudo lotado. Se você tem 1 milhão, se você tem milhões, você não vai ter espaço, você não vai ter UTI. E aí você vê, como disse o pastor ontem, né? E a gente respira esse ar maravilhoso, gratuito de Deus, e esquece. Esquece de dizer obrigado. E se diz é aquele obrigado frio, né? Obrigado, Jesus, pelo ar. Senhor, obrigado, Senhor. Como é triste você ver uma pessoa asmática ali, aquela coisa horrível, e você respira, você tem saúde. E mais do que isso, você foi salvo pela graça de Cristo. Teve um irmão lá em Chapecó, ele foi um dos primeiros convertidos na mensagem, o pastor Febrano batizou ele, creio que no ano 74, por aí, e ele era jovem, e assim que ele foi batizado, a esposa dele deixou dele por causa da mensagem. Só que ela deixou dele e se manteve limpa, não se envolveu com homens. Então ele também não tinha direito de se casar, né? Tem muito direito ao homem se casar novamente em caso de fidelidade. Obrigado. Aí ele manteve toda a vida dele firme. Teve seus altos e baixos, vamos dizer, mas no tocante, no geral, firme olhando para Cristo. Já na velhice dele, com 70 e tantos anos, quase 80, não lembro, ele foi acometido por um câncer. E ele veio, era da roça, ele veio para a cidade, veio para o hospital, e o pastor Febrão entrou no quarto do hospital. Quando entrou no quarto do hospital, ele olhou para o pastor e disse: pastor, o senhor não vai orar pela minha cura, não, porque eu quero partir. Agora, eu penso, irmão, da onde vem essa segurança? É só que em Cristo. A pessoa do mundo entra em desespero, o médico diz assim: acabou, não tem mais chance. Ele tem pânico. Mas ele disse: pastor, não quero que o senhor ore pela minha cura, porque eu quero ir.
Eu quero ir. Então vejamos, essa é a vida do cristão. Temos essa segurança maravilhosa. Louvado seja Deus. E com toda a sinceridade do meu coração, Deus é minha testemunha. Eu gostaria de ouvir outro pregar no meu lugar. E até eu disse para alguém como ficou, o pastor me incumbiu eu de escalar os pregadores. Eu disse, eu me sinto mal de eu me escalar a mim mesmo. Mas ontem ainda, depois que saí daqui, pastor, sua pregação maravilhosa, realmente o céu desceu, a presença de Deus. E eu pensei, eu vou sair fora. Eu vou pôr outro no meu lugar. Mas é que esse tema que está aqui no meu coração está queimando tanto que eu não consegui fugir disso. Então eu vou falar para vocês nesta manhã. Nós tivemos uma maravilhosa pregação na sexta-feira, uma maravilhosa pregação no sábado, e hoje nós não teremos uma pregação, mas uma conversação. E assim, e vou procurar ser bem breve também, por isso eu peço que cada um dê atenção, não se mova, porque você, poucos estudos, você perde a linha do assunto, já não consegue mais se encontrar no contexto. E se você me ajudar, então, e vocês não sabem disso, os pastores são testemunhas. Se vocês não estão prestando atenção, o pastor percebe, e aquilo vai embolando e ele vai, a coisa atrapalhando o fluido da mensagem. Mas quando a igreja está junto com o pastor, aquilo é como soprar num cano bem aberto, né? Mas eu já preguei em lugar assim que é como soprar no cano trancado. Não vai. E aí você sopra. Então, se vocês me ajudarem, nós vamos ser bem objetivos, nós vamos poder sair desse calor e ter um pouquinho de companheirismo antes do almoço ainda, né? Como vocês viram ali, já temos aquele banner que eu pedi para colocar, as 70 semanas de Daniel, e eu queria, vai ser assim, eu vou ser bem rápido, não vou entrar em detalhes, cada cor ali significa algo, se nós fôssemos entrar, mas eu vou ser bem objetivo, para que vocês, eu sei que os irmãos mais velhos já conhecem isso, as 70 semanas de Daniel, as 7 eras, é algo já do seu conhecimento há muito tempo. Mas como aqui é uma obra nova, nós temos pessoas batizadas recentemente, que elas não têm ainda essa compreensão. E o que firma o crente na mensagem é a mensagem. Não é uma pregação denominacional. Inclusive na mensagem, o evangelismo do tempo do fim, o irmão Brando pregou e ele disse assim, o evangelismo do tempo do fim se fará com, alguém lembra? Com Malaquias 4. Na mensagem, o evangelismo do tempo do fim, o profeta diz, o evangelismo do tempo do fim se fará com Malaquias 4. Não adianta querer, eu vou falar só do batismo, e se eu falar do irmão branco, pode a pessoa não querer mais me ouvir. Se ele não vem por causa da mensagem, irmão, não adianta ele vir só pelo batismo. Então eu vou passar rapidamente assim, só para vocês tomarem assim, ter uma, como disse um pregador uma vez, a linha da coisa. Depois, com o tempo, vocês vão agregando essa linha, mais conhecimento, e o pastor Antônio pediu para mim alguns livros das 7 eras da igreja, porque ele quer dar para os pregadores, alguns deles não têm ainda, e ele quer estudar com eles. Então, vocês prestem atenção no que vamos falar aqui, e quando vocês receberem o livro das 7 eras da igreja, vocês vão ter mais facilidade para compreender o que vocês estão estudando. Amém? Vamos então abrir nossas Bíblias, primeiramente, em Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11, verso 25.
estava vendo agora há pouco ali, eu dei não sei o que vocês falam, uma espiadinha. É assim que fala quando você quer olhar alguma coisa? É? Eu dei uma espiadinha no culto de Chapecó e vi o pastor Febrônio todo encasacado, com blusa por baixo, casaco por cima. E nós aqui suando desse jeito. Né? Mas esse é o mundo do nosso Deus, um mundo de variedade. Né? Então vamos lá, vamos ler então Romanos capítulo 11, verso 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Leia comigo. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Já vou explicar rapidinho antes de lermos a próxima escritura. A palavra plenitude dos gentios se refere ao período da graça de Deus trabalhando com eles. Entenderam? Então Deus está falando aqui que houve um endurecimento no coração dos judeus para que eles deixassem de ser tratados por Deus, para que houvesse a plenitude dos gentios, período da salvação para os gentios. Deus abriu uma brecha para vir tratar conosco. Agora vamos a Lucas capítulo 21. Lucas 21, versículo 24. Os que não encontraram, pode somente ouvir. Vamos ler. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até o tempo dos gentios se completem. Até que o tempo dos gentios se completem. Então nós vimos duas coisas, uma falando da plenitude dos gentios e a outra do tempo dos gentios. Quais são as diferenças dessas coisas? A plenitude dos gentios é o período em que Deus estará tratando com eles através da graça para salvá-los. E o tempo dos gentios se fala do período político que os gentios dominam sobre o mundo, principalmente sobre a terra de Israel, pisando sobre Israel. Amém? Ficamos compreendidos assim? Vamos orar. Pai Celestial, Deus Eterno, dono da palavra, venha nos abençoar e venha abrir nosso entendimento para ver a hora em que estamos vivendo e da onde o Senhor nos tirou e para onde o Senhor nos trouxe. Ó Deus, porque quando teus filhos tiverem isso bem fundamentado em seus corações, nada abalará a fé deles, Pai. No nome de Jesus. Amém. Pode vos assentar, irmãos. Eu vou iniciar então falando sobre Israel. Esperar todos assentar, se acomodar. Como eu disse, para que você esteja com a atenção voltada à palavra. Se você tiver com a atenção em alguma outra coisa, você vai perder a linha do culto. Todos agora acomodados, amém? Vamos voltar a 6.000 anos atrás. Deus, Ele cria toda a vida botânica e por último Ele traz o homem. O homem cai, Deus propõe a eles substitutos, os sacrifícios dos animais, mas a fé ainda daqueles primeiros primitivos era em um único Deus. Mas os tempos foram passando, vem a Torre de Babel, a coisa vai indo, a confusão, e eles começam a inventar deuses.
Cada povo cria um Deus para si mesmo. E chegou um tempo que já o povo da terra não adorava mais ao Deus do céu, mas adorava a um pedaço de pau, adorava uma pedra, adorava um animal, e tinha os astros do céu como deuses. E Deus, é claro, fez o homem para lhe adorar, e o homem agora se foi, virou as costas para mim. Deus tinha que trazer a atenção do homem de volta para si. Foi aonde ele foi até Abraão. E Abraão era de uma terra dos caldeus, uma terra de pessoas pagãs. Inclusive a história diz que o pai de Abraão era construtor de imagens para as idolatrias do povo. E Deus chama Abraão e diz: Abraão, venha caminhar comigo. Venha caminhar comigo e eu te farei de ti uma grande nação. De você e de sua esposa Sara sairá um filho, o qual dali surgirá uma grande nação. Uma nação para que volte a me adorar. Vocês estão me entendendo? Porque o mundo já tinha desviado e adorava qualquer coisa menos Deus. Então a adoração ao verdadeiro e único Deus retornou através do nosso pai Abraão. E de Abraão veio Isaac, e de Isaac veio Jacó, e de Jacó veio os 12 patriarcas, e dali surgiu a nação de Israel. A nação de Israel era a igreja de Deus na terra. Deus não tratava Israel como uma simples nação, Deus tratava Israel como sua igreja. Deus tinha os seus profetas que pregavam, Deus tinha os sacerdotes, e ali eles adoravam ao único e verdadeiro Deus. Eles tinham essa fé genuína. Mas passou-se o tempo, vocês podem ver na Bíblia que vinha reis perversos de Israel e afastava Israel da adoração sincera. No livro de Jeremias, eu aconselho vocês ler, vocês vão ver que a nação de Israel havia se afastado tanto de Deus, que Deus, a Bíblia diz que através do profeta Jeremias, madrugava falando e intercedendo a eles para que voltassem a Deus outra vez. Mas ao invés de eles voltar a Deus, eles faziam o quê? Espancavam Jeremias, jogavam ele no buraco, tiravam do buraco, faziam todo tipo de judiação para ver se ele parava de dizer para eles voltar ao verdadeiro Deus. E Deus tem limite também. Chega um momento que a paciência de Deus também chega à linha. Chegou um momento que Deus disse para Jeremias: Jeremias, acabou. Agora é o seguinte, agora a tua profecia vai ser diferente. Agora diga para eles que quando vir Nabucodonosor com o seu exército, não lutem, porque será tempo perdido, vocês só vão perder vidas. Se entreguem a eles e vão com eles como escravos. Veja que pai misericordioso, né? Mesmo executando, não queria ver o mal deles. Não lutem, vocês vão morrer, vossos filhos vão morrer. Se entreguem. Jeremias vai lá e diz: assim diz o Senhor, Nabucodonosor virá sobre vós. E Deus diz para que não lutemos contra ele, mas nos entreguemos. E aí o que o povo dizia: veja, traidor, ele está do lado do rei Nabucodonosor, ele quer desvanecer a força do povo. E não tinha jeito deles ouvirem a Deus. E Deus disse: diga para eles mais, Jeremias, eles serão levados cativos, e eles ficarão em Babilônia por 70 anos em cativeiro. Mas após os 70 anos eu os visitarei outra vez. E aí então Jeremias trouxe essa profecia. Eles não creram, né? Mas não teve, como Deus fala, a coisa se cumpriu. Nabucodonosor veio, dominou eles, levou eles cativos. Uma questão agora para você prestar atenção aqui. Quando eles foram levados cativos para a Babilônia, o profeta Daniel já existia, mas ele era um jovem por volta de 14 anos, um adolescente.
não exercia o ministério de profeta ainda. Mas ele foi levado junto com seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, aqueles meninos fiéis a Deus, né, como vocês sabem, e se foram. E lá ficaram em cativeiro por muitos anos. Chegou um tempo, Daniel lembrou, quando eu era jovem, eu lembro de Jeremias, ele falava certas coisas, que nós iríamos vir para cá, que nós voltaríamos para a nossa terra. E a Bíblia diz, e ele propôs no seu coração consultar os livros de Jeremias. Oi, irmãos, vai acompanhando. É a mesma coisa hoje. Você diz assim, eu lembro que Jesus falou de um retorno dele. E aí quando Deus propõe no teu coração consultar os livros, e você vê os sinais mostrando que tudo, o mundo está para explodir a qualquer momento, você vai agir como Daniel, no desespero. E Daniel então pegou os pergaminhos de Jeremias e lá foi ele ler. E ele lendo, chega na profecia, aonde diz, vós serão levados como cativos e ficarão em Babilônia por 70 anos. E após 70 anos eu os trarei de volta. Daniel corre, por certo, pega a sua caneta, né, que era pena na época, molhou na tinta, fazer a conta rapidinho. Que ano nós viemos para cá? Em que ano estamos? Aí chegou a grilar os olhos de Daniel, de espanto. Fazem 68 anos que estamos em cativeiro. Falta 2 anos só para Deus nos levar de volta para a nossa terra. E aí no capítulo 9, ele entra em desespero e vai orar. Porque ele pensava, como nós estamos aqui, somos meros escravos, como vamos nos movimentar, como vamos agir para nós voltar? E ele começou a orar, e como disse um dos pregadores aqui, eu acho que foi o senhor ontem, né? Que Deus enviou o arcanjo para ajudar a oração chegar até Daniel, a resposta chegar até Daniel. E ele orou por 21 dias. E o rei da Pérsia, que representava o demônio, né, impedia que a resposta chegasse até Daniel. Por isso que às vezes você ora e parece que a resposta não vem. Continua insistindo. Logo Deus manda reforço. Deus manda um anjo para reforçar aquele que está trazendo a resposta. E você vai receber a resposta da tua oração. E então no capítulo 9, para nós ganhar tempo, eu não vou ler, eu anotei aqui, mas não vamos ler. O anjo aparece para ele, chama homem muito amado, e disse a ele, 70 semanas foram constituídas para o teu povo. Ou seja, você está preocupado? Deus vai ainda trabalhar com o seu povo, que é Israel, por 70 semanas. E o anjo disse mais, deu detalhes. Olha, Daniel, da reconstrução dos muros de Jerusalém até a entrada do Messias, haverá passado 62 mais 7, que fecha 69 semanas. E é importante lembrar que uma semana profética são 7 anos. 7 vezes 7, 49. Então Deus estava falando para Daniel, eu vou tratar com o teu povo ainda por 490 anos. E a data começa a ser contada quando vocês começarem a reconstruir os muros de Jerusalém. E aí vocês veem no gráfico ali, ó, o primeiro tracinho ali está escrito cativeiro. Não sei se todos podem visualizar. 70 anos de cativeiros que começou no ano 606 a.C. E eles ficaram ali naquele cativeiro por 70 anos. Agora vocês observam que do ano 538, né, até o ano 445, passa, né, da data que Deus dá das 70 semanas, 62 semanas são 434 anos, né? Mas você vai ver que passa o tempo, passa das 70 semanas. Se diz, por quê? É que não conta o período que esteve parado a obra. Porque Deus disse, 70 semanas eu trabalharei com vós.
E houve tempo que Israel se rebelava, as coisas ficavam paradas, aquilo não contava. Se você tira o período que não é contado, o período que Deus não estava tratando com eles, fecha exatamente e vai faltar 8 anos lá na frente. Mas os 8 anos, você vai fazer a soma, é a diferença do calendário de Israel para o nosso. Porque o calendário de Israel é 360 dias e o nosso 365 dias. Fecha 100%. A Bíblia é uma matemática perfeita. Amém? Então Israel retorna no ano 538. Ali eles retornam para a terra deles e começa a reconstrução dos muros de Jerusalém. Os muros começam a ser construídos. E seriam 70 semanas mais 7, até quando? A chegada do Messias. Quando Jesus, eu estou pulando bem para nós ir rápido. Quando Jesus entra em cena, lá onde tem a cruz, lá, ó, o nascimento de Cristo, lá, não está falando da morte, não. Cruz sempre é morte, mas lá está representando Cristo. Quando ele entra em cena, ou melhor, a estrela do nascimento, tá certo? Que ele nasceu 4 anos ainda dentro para trás, né? Do período dele, né? 4 anos para trás. Na estrela ali, ele nasce. E aí tem aquela parte em azul lá, que está escrito tempo. Tem uma vara aqui. Não é para surrar ninguém, não. Tem uma vara aqui. Aqui, ó, tempo de silêncio. Jesus, ele nasce aqui 4 anos antes do seu tempo. Do tempo. E tem o tempo do silêncio, que Jesus não pregou, que não conta. Ali não conta como Deus tratando com os gentios, porque Jesus estava em silêncio, sem exercer ministério. Essa faixa amarela aqui, já é o período do ministério de Jesus, que foi 3 anos e meio, que é o quê? Metade de uma semana. Vocês lembraram que da reconstrução dos muros até a chegada do Messias, havia passado o quê? 69 semanas, que são 483 anos, né? Faltava uma semana para fechar as 70 semanas. Tem esse período aqui dos 30 anos de vida de Cristo, que não conta, aí começa a contar quando ele começa o ministério. E ele trabalha meia semana. E na metade da meia semana, ele é morto. Eles o matam. E a porta então se fecha para os gentios. E aí Deus abre um período que é chamado período da graça para nós, que é as 7 eras da igreja. Hã? Eu falei gentios, desculpa. Fecha para isso. Eu me equivoquei. Quando Cristo é morto, a porta fecha para os judeus e abre para os gentios. Aqui com as 7 eras da igreja. Aí você vê, aleluia. Aí você vê, irmãos, aí você vai ver o quanto você é importante. Porque Deus, Ele vem e Ele diz para Israel assim, ó. Em outras palavras, vocês estão me desprezando, vocês estão adorando outros deuses, vocês não estão dando ouvido aos meus profetas. Calma um pouquinho, eu vou colocar ciúme entre vocês e um povo que não é chamado de povo. Eu vou colocar ciúme entre vocês e um povo de língua estranha. Aleluias! Foi quando? Quando ele para de tratar com os judeus e ele abre a porta para nós os gentios, das 7 eras da igreja, ele põe ciúme. Você fala para Israel que você é a noiva de Cristo, o judeu fica enciumado, porque ele diz assim que Deus é só deles. Mas aleluias, ali é o tipo perfeito, irmãos, de José, que é o tipo perfeito de Cristo. José veio para quem? Para os seus irmãos. Mas seus irmãos fizeram o quê? O desprezaram, o venderam.
E quando ele foi vendido, ele foi para um povo estranho, não foi isso? Para o Egito. Assim também aqui, eles desprezam a Jesus Cristo no ministério dele e o vendem por 30 peças de prata. E o que ele faz? Ele então diz: eu vou colocar ciúme com um povo que vocês pensam que nem povo é, com um povo de uma língua estranha. E ele vem como José. José vai para o Egito, Jesus vem para os gentios. Lá no Egito, o que acontece? Oh, aleluias! O que acontece no Egito? José encontra uma esposa maravilhosa para ele. Jesus Cristo, aqui nessa nação, nações estranhas, povos gentios, que eram tidos como pagãos, ele vem e encontra a mais linda e amada esposa. Oh, aleluias! Que está registrado no livro de Cantares de Salomão. O denominacional não tem revelação e diz assim, eu vi de um denominacional que diz assim: esse livro nem tinha que estar na Bíblia, esse livro aí falando de romance. Nada disso, irmãos. Aquilo ali, quando é o homem falando para a mulher, Cristo falando para a igreja. Quando a mulher fala para o marido, é a igreja falando para Cristo. Fala desse relacionamento de amor entre Cristo e essa noiva gentílica, que não tinha, irmãos, chance alguma. Agora tem uma coisa, irmãos. Para os judeus, Deus estipulou o tempo. 70 semanas, que são 490 anos, e não passa disso. Para nós, Deus não estipulou tempo, datas. Deus estipulou 7 períodos, que está no livro de Apocalipse 1 ao 3. As 7 eras da igreja. Algum teólogo poderia dizer: pastor, essas cartas que você está falando eram igrejas que já existiam. Sim, existiam. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Mas Deus endereçou a carta em nome daquelas igrejas, porque a condição espiritual e natural daquelas cidades exemplificava exatamente a condição espiritual das eras futuras. Para adiantar bem rapidinho, a 7ª era da igreja, a era de Laodiceia. A cidade de Laodiceia, que existia nos dias de João, quando ele escreveu, era uma cidade de grande poder científico. Será que fala alguma coisa do nosso tempo de hoje? Escolas de medicina. Uma cidade com constantes terremotos, inclusive acabou por um grande terremoto. Será que não representa a era que estamos vivendo? Terremotos e mais terremotos, e haverá um terrível terremoto no final? Então você vê, e aí a 7ª era que nós estamos agora. Começa, Deus quando fecha a porta aos judeus, abre os gentios, e vem primeira era, que é a era de Éfeso. Por isso, pastores, só abrir um entre parênteses aqui. Quem fica dando data sempre erra. Eu já vi pregadores fazendo conta, pastor. Porque o irmão Brana disse que a era de Laodiceia é a mais curta de todas. Falta tantos anos para a vinda de Cristo. Irmãos, lembre-se que as eras, elas não são exatamente a data como está aqui. O profeta diz, por volta de. E mais, a era de Éfeso começa no ano 53. Mas está contando 53 quando começou para os gentios. Mas a era de Éfeso, ela se entrelaça com essa partezinha amarela aqui, que foi o tempo que a graça já estava com os judeus. No ano 30. E na mensagem, creio que é Contagem Regressiva, traduzida pelos crentes da Bíblia, o irmão Brana, ele não diz que a Éfeso começa no ano 53. Ele fala no ano 30 e alguma coisa. Não lembro agora exato. Curta e rápida. Acrescenta isso. Exatamente, pastor. Eu pesquisei isso, pensei, eu vou achar onde que está isso. E eu não encontrei. Eu encontrei o irmão Brando dizendo, será uma era rápida. Comete esse equívoco. E aí o que acontece? Quando fechar o tempo que eles dizem e Jesus não vem,
as pessoas se desviarão da igreja. Entende? Os irmãos estão me entendendo? Então, aqui ele abre 7 eras, começando com Éfeso, de 53 a 170. O mensageiro foi Paulo, mensageiro e profeta. Depois vem a segunda era, que é Esmirna, do ano 170 a 312, o mensageiro foi Irineu. Depois vem a terceira era, Pérgamo, que é do 312 a 606, e o mensageiro é Martim. E aí então nós temos aqui a quarta era, que é a era de Tiatira, que durou do ano 606 a 1520, né? E o mensageiro foi Columba. Depois temos a quinta era, que é a era de Sardes, de 1520 a 1750, mensageiro Lutero, onde começa a restauração. Depois temos a era de Filadélfia, que durou de 1750 até 1906, mensageiro Wesley. E agora estamos na última era, que é a era de Laodiceia, que começou em 1906 e terminará com o arrebatamento. Aqui está um homenzinho sendo levado. Ela termina com o arrebatamento. Então, aqueles que dizem, a era de Laodiceia terminou. Ué, então por que nós estamos aqui ainda? E o profeta fala em várias mensagens, que ela termina com o arrebatamento. Mas para esses espíritos, irmãos, não há conserto. Por quê? Porque o próprio profeta respondeu nos dias deles, perguntaram, irmão Branham, então a era de Laodiceia terminou? Ele disse, eu não disse, e se eu disse, vocês me entenderam mal. Ela termina com o arrebatamento. Outro dia uma irmã de um outro estado mandou uma mensagem para mim, conseguiu meu número e falou, pastor, o que o senhor me disse sobre a igreja? Só ouvi as fitas do irmão Branham. Eu disse, eu não vou lhe responder com minhas palavras, eu vou mandar a resposta do irmão Branham. Fui lá, peguei o parágrafo onde o irmão diz, irmão Branham, devemos ouvir só suas fitas? E ele disse, jamais, se eu fizesse isso, eu seria um homem mau. Eu não sou o único seixo no mar. E eu enviei para ela e disse, pega a resposta do irmão Branham. Mas para quem está com o espírito errado, irmão, isso não adianta. Então, indo mais para o final aqui, José adquire uma esposa lá no Egito, representando Cristo, né? Assim como Cristo foi expulso pelos seus, José também foi. Aí, os irmãos dele no tempo da seca vêm para buscar alimento, e chega um momento que José leva a esposa dele para o palácio, tudo é tipo, se reúne numa sala, bate a palma assim, e diz assim para todos os egípcios, saiam da sala. E aí, quem sabe, ele olha para os seus irmãos e diz assim, vocês não estão achando alguma coisa estranha aqui entre nós? Rubem, quem sabe, diz, não, a gente está um pouco assim constrangido, estamos diante do governador do Egito, mas nada demais. De repente, José olha e diz, eu sou José, a quem vocês venderam. E naquela hora, irmãos, guardaram a linha, a esposa estava onde nesse momento? No palácio. E naquela hora, eles choram amargamente, a Bíblia diz. Como a mãe chora um filho primogênito que se perde. E José fala, não chore, meus irmãos. Era necessário que tudo isso acontecesse para que o mundo fosse salvo. Eu precisava estar aqui para subir no trono e salvar o mundo da fome. Aí você vai para a Bíblia, e a Bíblia diz que quando Jesus, olha aqui, quando Jesus, no final da última era, arrebatar a sua noiva e levar ao palácio, deixar lá, ele desce para se dar a conhecer aos judeus, e ele está na Bíblia que eu marquei, Isaías 2, verso 11 ao 13, não, essa é outra escritura, mas a Bíblia diz assim, eles olharão para as suas mãos e dirão, que feridas são essas? Onde tu adquiriu essas feridas? E ele dirá assim, na casa dos meus amigos. E quando Jesus falar para os judeus, na casa dos meus amigos, eles, a Bíblia diz, o mundo chorará,
os judeus, melhor, chorarão amargamente, dizendo: matamos o Messias, e agora ele veio por certo para trazer juízo, vingança sobre nós. E eles, em desespero e choro, ouvirão aquela voz meiga dizer: não chores, era necessário que tudo isso acontecesse. Eu precisava ser morto, porque eu tinha que resgatar uma esposa para mim. Ela está lá no palácio, ela está lá com os anjos agora. Aleluia! E nesse instante, 144 mil judeus aceitarão a Jesus Cristo como Salvador e serão batizados no nome dele, igual eu e você fomos batizados. Aleluias! Mas veja só, daqui da reconstrução dos muros de Jerusalém até a estrelinha que é o nascimento de Jesus, passou 69 semanas. Estava faltando uma. Jesus começa seu ministério aqui, dura 3 anos e meio e ele é morto. E aí alguém diz: Deus não cumpriu com a palavra. Porque antes de terminar a 70 semana, ele fechou as portas para Israel. Não, irmãos. Ele só abriu um parênteses. Porque ele precisava resgatar uma noiva. E agora ele veio para nós, 7 dispensações. No final da 7ª era, o arrebatamento, nós sobe. Aí ele desce. Para terminar a meia semana que faltava. Enquanto o mundo gentil estará em tribulação, não haverá mais misericórdia, Moisés e Elias estarão em Israel pregando o evangelho. Deus tratando com os judeus para concluir a última metade da semana, das 70 semanas. Oh, irmãos, isso está muito perto. Porque a figueira, Jesus diz, não passará a figueira que viu, não passará a geração que viu a figueira brotar sem que tudo isso aconteça. 1948, a figueira brotou, a bandeira mais velha com a estrela de 5 pontas, 6 pontas, foi hasteada. Ali a bandeira, ali a figueira brotou. E os homens que viveram para ver aquilo, já restam poucos velhinhos por aí. Não é muitos falam uma geração, não. Jesus não disse não passará uma geração que viu, não passará a geração, aqueles homens que viram, e resta poucos deles por aí. Então, irmãos, logo o evangelho vai agora se fechar para os gentios com arrebatamento e abrir para os judeus para ele concluir a última semana. E aí sim, no final da tribulação, no final, não como alguns iluminados dizem que a pedra cortada sem mão já veio no ano 63. E eles dizem assim, veja como está, esmiuçou os reinos do mundo, olha a imoralidade, olha não sei o que. Não, não é isso não. Essa pedra vem para esmiuçar os reinos do mundo e implantar um reino milenar. Um reino de paz. O que veio em 1963 foi a abertura, a revelação dos selos. Mas não é a vinda literal de Cristo, não. Porque a vinda literal dele ele vem para socorrer Israel, porque eles estarão sitiados pelos inimigos, e ele vem para implantar o milênio e acabar com os reinos da terra, e impor um reino justo e santo, como diz aqui em Isaías. Já vamos indo para o final. Isaías capítulo 2, verso 11. De que não citei 2, estava lendo errado. 2 mesmo. 2 verso 11. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a altivez dos varões será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia. E que dia? Que dia? Que só o Senhor será exaltado quando ele vier com aquela grande pedra que é Cristo, vindo quebrar os reinos do mundo. Aleluias. 2:11. Porque o dia do Senhor dos exércitos será como
contra todo soberbo e altivo, e contra todo que se exalta para que seja abatido, e contra todos os cedros do Líbano, altos e sublimes, e contra todos os carvalhos de Bazã, e contra todos os montes altos, e contra todos os outeiros elevados, e contra toda a torre alta, e contra todo o muro firme, e contra todos os navios de Tarsis, e contra todas as pinturas desejáveis, e a altivez do homem será humilhada, e a altivez dos varões se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Amém? Só o Senhor será exaltado naquele dia. E todos os ídolos totalmente desaparecerão. Então os homens se meterão nas concavidades das rochas e nas cavernas da terra, por causa da sua presença espantosa do Senhor, por causa da glória da sua majestade. Quando ele se levantar para assombrar a terra, naquele dia, o homem lançará as toupeiras, e os morcegos e os ídolos de prata, e seus ídolos de ouro, e meter-se-ão pelas fendas das rochas, pelas cavernas das penhas, por causa da presença do Senhor. E aí segue, e ele fala também que chegará naquele dia, quando ele implantar o seu reino milenar, eles dirão assim, pegarão da roupa de um judeu e dirão: eu vou contigo até Jerusalém, porque eu sei que o Senhor está convosco. Aleluias! Então estamos perto, irmãos, muito pertinho desse momento aqui. Em Apocalipse 1, você vê que João vê na visão os 7 castiçais, e ele vê um homem no meio dos 7 castiçais. O homem está representado nessa cruz, que é Cristo, que mostra ele desde a primeira era até a última era, cuidando dos seus eleitos. E ele tem na sua mão direita 7 estrelas, e ele mesmo diz: as 7 estrelas que estão na minha mão são os 7 anjos enviados às 7 igrejas, que são os 7 mensageiros. São 7 mensageiros, só 2 deles é profeta, o da primeira era e o da última era, porque como começou aqui, tem que terminar aqui. Os outros das outras eras são mensageiros, com uma mensagem, mas não são profetas para trazer revelações de mistérios e coisas mais. Então vocês vejam, irmãos, e aqui nós temos essa listra verde pequena, e esta grande, que foi a leitura que nós lemos. A plenitude dos gentios, então, é o período em que a graça de Deus estará sendo trabalhada por eles. O tempo dos gentios é o mais longo. Começa com a cabeça de ouro, que é o reino babilônico, e ele vai e se estende, ele passa por todo esse tempo, passa pelo tempo da plenitude dos gentios, e ele passa ainda o período da tribulação, porque na tribulação ainda é o tempo dos gentios. Eu já vi gente dizer assim que em 63 acabou o tempo dos gentios. Mas a Bíblia diz que durante o tempo dos gentios, Jerusalém seria pisado pelos iníquos, e Jerusalém continua sendo pisada, porque eles não têm poder nem mesmo para colocar a capital deles em Jerusalém, porque os iníquos não deixam. Então, mas no final da tribulação termina o tempo que é a política dos gentios, quando a pedra vem e quebra os reinos do mundo. Porque, concluindo agora, na estátua que Daniel viu, ou melhor, Nabucodonosor viu na visão, era uma estátua que tinha cabeça de ouro, como vocês estão vendo, peitos e braços, de prata. O ventre dela era de bronze, e as pernas de ferro, e os pés de ferro e barro. E Nabucodonosor ficou muito espantado e disse: eu não entendo isso. Deus revelou a Daniel e disse: esse significa os reinos, em outras palavras, que dominam sobre Israel. E a cabeça de ouro é o teu reino, ó majestade, porque o teu reino é o reino mais majestoso. Mas depois do teu reino virá um outro reino, será inferior. Foi quando os medos persas vieram e venceram os babilônios e implantaram o reinado deles sobre a terra. Passou um tempo, veio o terceiro reino, que foi os gregos, que é a parte de bronze ali.
né, do ventre da estátua, que foi os gregos, através de Alexandre o Grande, implantou um domínio sobre a terra. Era o domínio, o dominante gentil sobre a terra eram os gregos. Após isso, vem então a parte de ferro, que é a perna de ferro, que é o reino romano, quando Roma vence os gregos, implanta um domínio. E aí você diz, então já acabou o reinado de Roma também, porque há muito tempo os bárbaros venceram eles. Aí é onde os professores de história se enganam, porque não conhecem a Bíblia. O reino babilônico, ou romano, é o mais longo que existe. Porque ele venceu o reino grego, ele venceu, impôs o seu reinado por um bom tempo, mas depois eles foram vencidos pelos bárbaros. Mas a Bíblia diz, eu vi a besta ferida de morte reviver. E ela reviveu como? Não mais como império político, mas como império religioso. E desde aquele tempo, Roma domina, irmãos. Quando o Papa morreu, você vê que os presidentes de todas as nações foram lá prestar honra, não ao Papa, mas ao grande estadista. Roma governa o mundo não com armas. Roma governa o mundo pela religião. E o reinado de Roma, ele vai se estender até o final do tempo dos gentios. Quando a pedra vem e bate bem no pé da estátua e desmorona. E a Bíblia diz que a estátua que representava todos esses 4 reinos, ela é esmiuçada por essa pedra, que é Cristo. E a estátua vira poeira, e a pedra cresce e toma conta da terra. Ou seja, Cristo vem, implanta o seu reino milenar. 1000 anos de paz. Onde será a capital? Onde será a capital? A capital do mundo será Jerusalém mesmo. A Bíblia usa a palavra mesmo. Jerusalém, essa velha Jerusalém. Porque Cristo virá e ele colocará ali, ele virá como filho de Davi para reinar e dominar sobre o mundo por 1000 anos. Então nós estamos esperando esse momento, que é o momento que ele vem para levar a sua esposa para o palácio. Fecha a porta para os gentios, que somos nós. Abra a porta para os judeus. 144 mil serão salvos. E depois disso, ele vem como a pedra, esmiuça os reinos da terra, e implanta a capital do mundo lá em Jerusalém, e domina o mundo por 1000 anos. E depois você sabe, depois do milênio, o diabo é solto de novo, os mortos são ressuscitados, aí vem o juízo final, e depois a purificação da terra, e aí então entraremos para a eternidade. Depois do milênio, entraremos para a eternidade. Então essa é a mensagem que Deus tem nos enviado. Igreja, 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 aleluia. Igreja, nós não estamos contando historinha, não. Nós não estamos contando historinha que Deus enviou profeta, não. Isso é Bíblia, 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 Bíblia. Me diga, como disse ontem o nosso irmão deficiente visual, pegue 40 estudiosos e mande escrever 40 artigos sobre o mesmo assunto e vê se eles concordam com o outro. Há discórdias. Mas pega a Bíblia, 66 livros, escritos por cerca de 40 autores, com até 1000 anos de diferença um do outro, e a Bíblia se fecha de ponta a ponta, porque ela é o livro de Deus. O que não fecha é a teologia do homem, que cria confusão. E mesmo, pastor, o que não fecha é a teologia de muitos dentro da mensagem, que querem adiantar as coisas, pôr o tempo fora.
não espiritualizar as coisas. Nós estamos no tempo ainda, milênio ainda será tempo. Ah, mas alguns dizem assim, em 63 ele veio e revelou os selos. Olha, irmãos, se eu pedir para o pastor Gleuber, vamos dizer, pegar esse lenço daqui e levar até o irmão ali que está de camisa roxa ali, que cantou o hino, o irmão Gleuber vai precisar se levantar da cadeira, ir lá e levar para ele. Não é assim? Não tinha como ele fazer de outro jeito. Agora traz para mim. Não tinha como ele fazer isso de outra forma, não é, irmão Gleuber? Mas eu pergunto, Jesus, para revelar os mistérios, precisava levantar da cadeira da propiciação? Não diz Jeremias 23, verso 24, que ele enche os céus e a terra e ele está em todos os lugares? Ele veio sim, espiritualmente, revelou os mistérios, mas não como eles dizem, a vinda física. Então o corpo do irmão Branham é Jesus, porque a segunda vinda é física, o profeta diz, é física. Ah, mas aí a mensagem, mas no entremeio, ele se manifesta como filho do homem. Sim, meus irmãos. Como é que ele ia revelar os mistérios sem ser filho do homem? Ele no entremeio, não é que ele não é uma outra vinda, é um aditivo sobre o ministério de filho de Deus. No final da era, tem um aditivo que vem sobre o ministério do Filho de Deus, que é o aditivo do Filho do Homem. E ali ele revela os mistérios, mas ele não deixa de ser Filho de Deus, o intercessor. Ele continua. É tão claro, irmãos, como 2 mais 2 é 4. Mas aí vai espiritualizando tudo, daí Jerusalém nem vai existir mais. Aí eu vi um deles dizer assim, que Jerusalém é a noiva, e que as 12 pedras que tem em Jerusalém é as mesmas 12 pedras dos peitoral do sacerdote, e que representam isso. Jesus já não é nem mais um corpo, agora é só a luz. Meu Deus, irmãos, para que confundir as coisas? Jesus continua sendo Jesus, e eu vou olhar, e a Bíblia diz, não é eu, que quando ele nos levar para o palácio, ele vem para os judeus e mostra suas feridas. Não é uma luzinha, não, é um corpo físico. E eles dirão, onde adquiriu essas feridas? E ele dirá, na casa dos meus amigos. Eu preguei uma vez, pastor Marcos Macedo, eu preguei uma vez uma mensagem assim, não tire a minha esperança. Eu preguei, não tire a minha esperança de ver o meu Jesus, de abraçá-lo. Não tire a minha esperança de ver caminhar pelas ruas da Nova Jerusalém fisicamente. Ah, mas o irmão Branham diz que ela simboliza a igreja. Ah, sim, mas a Bíblia também mostra que a grande prostituta simboliza a igreja, mas não é por causa disso que não existe uma cidade física em Roma. Se alguém acha que não existe, viaja até Roma e vai lá e veja que tem uma cidade física, mesmo ela representando também a igreja. Roma representa a igreja, mas não deixa de existir a cidade de Roma. Jerusalém Nova, Jerusalém representa a igreja, a noiva, mas não deixa de existir uma Jerusalém física. Aonde nas eras da igreja, irmão Branham diz assim, os anjos, ela já está pronta, e os anjos a contemplam extasiados. Oh, irmão Nilson, extasiados. Irmão, pensa comigo aqui. Você que às vezes o diabo bate na tua cara e faz você ficar triste por alguma coisa ou outra. Pense, anjo, que é acostumado só a ver coisa gloriosa, só coisa linda, nunca viu alguma coisa assim que não tenha graça, ele só vê coisas maravilhosas.
Eles contemplam a Nova Jerusalém, que ali está a sua casa, irmão, feita por Deus, e eles contemplam extasiados, assim, de boca aberta, sem saber o que dizer, porque eles nunca viram coisa tão linda. E eles ficam se perguntando um para o outro: quem serão os habitantes dessa cidade? Que pessoas tão importantes serão essas para habitar aqui? Somos nós, eu e você. Aleluia! Aleluia! Mas eu vou encerrar agora dizendo: vocês entenderam que Deus ficou devendo meia semana para Israel? Quantos entendeu? Por quê? Porque ele disse que ia trabalhar 70 semanas, que são 490 anos. E quando o Messias entrasse em cena, o anjo disse para Daniel: 69 semanas já vai ter sido concluída. Jesus entrou em cena, trabalhou 3 anos e meio, meia semana eles o mataram. Aí a porta fechou para os judeus e Deus veio trabalhar com nós. Mas não foi que ele esqueceu, irmão. É que ele precisava desse intervalo, para nesse intervalo adquirir uma noiva. Ele precisava ser morto para nos resgatar. Mas ele não esqueceu, irmãos, que, meu Deus, isso é tão maravilhoso. Pastor Marcos, haveria alguma forma natural para Israel voltar para a terra deles e se tornar uma nação poderosa como ela está? Em poucos anos, de 48 para cá. Chegar a lançar 300 mísseis num dia só contra eles, e eles abater todos no ar, se não é os anjos de Deus. Mas por que está Israel lá? Por quê? Porque eles voltaram, porque Deus devia para eles meia semana, e Deus trata com eles só lá na pátria deles. Mas quando Deus estiver trabalhando nessa meia semana que faltou, nós estaremos nas bodas do Cordeiro. Oh, irmãos. Eu imagino Jesus, porque a Bíblia diz que ele vai servir nós, né? E ele vai caminhar por aquela mesa de quilômetros e quilômetros. E ele vai chegar e vai ver lágrima nos meus olhos. E ele vai secar e vai dizer assim: meu filho, não chores mais. Tudo se passou e agora tudo se fez novo. E de repente, em um dado momento, eu imagino que ele vai parar assim e vai dizer: ei! Vai chamar a atenção de todos nós. Vocês ficam um pouquinho aqui com meus anjos? Eu tenho um compromissozinho, já volto. O que ele vai fazer naquele instantinho que ele vai sair dali, fisicamente? Ele vai descer para dar-se a conhecer aos judeus. E eles verão nas suas mãos suas feridas. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Eu espero que tenha sido compreendido por vocês. Essa mensagem, irmãos, não é uma brincadeira, não. Você que recebeu ela, valorize. Deus te fez, passou por cima de grandes sábios entendidos e foi até você e disse: você vai fazer parte. E brevemente você estará como aquele homenzinho lá assim, ó. A força da gravidade perderá o poder sobre você e você subirá a encontrar Cristo nos ares. Aleluias. Nosso Deus e Pai celestial, somos tão gratos a Ti, Senhor, pela palavra que o Senhor nos enviou nesta manhã, Senhor. Eu sei que por lábios gaguejantes, gostaria de ser mais claro, mas o Senhor fará o restante, levando a igreja a compreender, Pai, que não estamos seguindo um mito, mas estamos seguindo uma realidade, e que a Bíblia, ela é uma matemática completa, Pai, e que o Senhor está próximo de cumprir a sua segunda vinda, Pai, e então nos levar para as bodas do Cordeiro, enquanto voltará a concluir a última metade da semana para os judeus, salvando 144 mil. Pai,
Mas antes que a porta se feche, Pai, que quando ela se fechar, é o meu pedido nesta manhã, que ela se feche por trás de cada um de nós. Não se feche em nossa frente, mas que ela se feche pelas nossas costas, e nós então adentraremos para a eternidade, Pai. Aqueles que têm dificuldades, que ainda não têm vencido, que eles saibam que, como ouvimos o irmão Rivailto falando aqui na sexta-feira, que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. O Senhor não disse só que era difícil ser crente, o Senhor disse que era impossível, mas o Senhor disse, mas para Deus é possível. É o Senhor que nos faz crentes verdadeiros, genuínos. Ó Pai, confirma isso em nossos corações, pois pedimos no nome santo de Jesus, teu Filho. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Com os olhos fechados, há alguém entre nós que ainda não tem aceitado essa mensagem. Você já tem ouvido falar, você já conferiu com a Bíblia, viu que é a verdade, mas ainda não teve força de dar esse passo. Quem sabe seus pais já são da mensagem, mas você nessa manhã pensou, meu Deus, eu não quero ficar para trás não, quando Cristo vier para levar os seus. Você não quer levantar sua mão e dizer, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador? Levanta bem alto para que eu saiba se há alguém aqui que quer aceitar Jesus e ser batizado em nome de Jesus Cristo, para esperar o grande dia do arrebatamento. Eu não sei se há pessoas que não são batizadas aqui, mas há alguém, ou alguém que está desviado. Você desviou e você pensou, isso não é para mim, eu não dou conta, eu sei que é a verdade, mas não consigo. Eu só quero orar para que Deus te ajude, dê força para você. Há alguém? Levanta bem alto para que eu saiba. Há uma mão levantada ali. Você pode vir aqui à frente para me orar por ti. Há mais alguém que quer oração, que você está reconciliando, voltando aos caminhos do Senhor? E sabe de uma coisa, você que está vindo à frente, reconciliando, irmã, jovem, quando a gente não quer mais voltar para um lugar, a gente sai de lá, e se tem pontes, queima as pontes. O que você vai fazer a partir de agora é chegar em casa, deletar todo o contato que te chama para o mundo, bloquear e dizer, eu mudei de vida. Porque senão você não dá conta não. Enquanto eu oro por ela, se há mais alguém, você pode vir à frente. Querido Deus e precioso Pai, eu não sei o que foi que levou a sua filha a se afastar, mas ela é uma filha porque a palavra diz que o filho aceita a correção, e ela aceitou a palavra nesta manhã. Se ela não tivesse predestinação, ela estaria ali, Pai, desatenta. Mas a prova que o Senhor tem ela como filha é que ela estava atenta à pregação. E ela entendeu, Pai, que se ela não viesse, ela estaria fora do arrebatamento. Eu peço que o Senhor perdoe seu passado, seus erros, e que ela também se perdoe a si mesma. E que uma nova vida comece daqui para frente, Pai. E que o que ficou para trás seja esquecido. Como disse Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, sigo adiante. Que ela não siga com traumas, mas que ela siga livre pela graça do Senhor. Em nome de Jesus. Seja abençoada, minha irmã. Procura o seu pastor. Pai Santo, há mais uma vida. Eu estou chamando pessoas para reconciliar, e elas estão atendendo esse chamado, Pai. Eu peço para que o Senhor perdoe tua filha, o que levou ela a tomar a decisão de parar com a ceia. Deus querido, que ela seja humilde o suficiente para dizer, eu não vou buscar minha razão, mesmo que alguém causou mal para mim, mas eu não vou buscar razão. Eu tinha que ser suficiente cristã para passar por cima daquilo que foi feito e mesmo continuar amando a quem me magoou. Pai, conceda à irmã força,
e receba ela de volta na tua palavra e no teu caminho, em nome de Jesus. Bondoso Deus, aqui está uma alma preciosa. Pai, o diabo às vezes falou para ela que não adiantava. O diabo perturbou a mente dela, não é verdade, irmã? Perturbou com pensamentos negativos, até para colocar dúvida sobre a verdade. Mas ele é um mentiroso, e a prova que você é filha de Deus é que você está aqui. Uma vez um jovem se desviou, irmã, e ele pecou muito, e ele encontrou o irmão Brando e disse: irmão Brando, eu fiz tantas coisas erradas, será que ainda há chance para mim? O profeta só fez uma pergunta e disse: existe em você desejo de ser perdoado? E ele disse: sim, existe. Então o profeta diz: então é porque há um perdão para ti. E como existe em você desejo de vencer, irmã, é porque há vitória para você. Deus, receba ela nos teus caminhos, perdoe seus pecados, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluias. Procura o seu pastor. Vamos ouvir um hino próprio, né, desse momento. Simplesmente foi uma profecia aqui na vida da irmã Élica. Eu senti que Deus estava falando. A ditosa cidade deve ser linda. Se eu pudesse, eu iria pra lá agora. Veria o Senhor frente a frente, cantaria naquele imenso coral, veria anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Breve este meu pensamento será realidade, pois pra lá voarei. Veria ainda todos os discípulos que andaram por aqui pregando a palavra. Imagino abraçar Paulo e Tiago, ver João, Abraão, Isaac e Jacó. Veria anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Breve esse meu pensamento será realidade, pois pra lá voarei. Levante suas mãos. Veria anjos e querubins ali Estamos quase chegando lá. reunidos, cantando hosanas ao Rei. Breve este meu pensamento será realidade, pois pra lá voarei. Irmãos, se ficarmos em comunhão com Cristo, naquela linda cidade nós iremos morar.
veremos o Senhor frente a frente, cantaremos naquele imenso coral. Veremos anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Teremos somente prazer e muita alegria para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Aleluia. Aleluia. Deus seja louvado. Toda honra e toda glória seja dada a Ele. Deus seja louvado. Vamos dizer, Deus seja louvado. Toda honra e toda glória seja dada a Ele. Tivemos um culto completo. Houve profecia aqui. Não foi o pastor Daniel. Quando ele orava por esta jovem, ele não sabia da situação dela, mas ele orou exatamente pelo que ela precisa. Quando ele colocou as mãos sobre a irmã Élica, eu estou dizendo que eu conheço a vida dela. Só mudou o personagem. Lá era um rapaz, aqui era uma senhora. Lá era um irmão, aqui era uma senhora. Ela passou pela mesma circunstância que aquele jovem. E Satanás disse para ela que não tinha mais jeito. Mas só dela desejar, então há jeito. Tem jeito. Com Jesus Cristo tem jeito. Ele é o autor da nossa vida. E se tiver alguém mais aqui, não interessa o seu problema. Você pode ter passado por todos os médicos do Acre, do Brasil e do mundo. Se eles disseram que não tem jeito para a sua saúde, nós estamos aqui para dizer que tem jeito. Se os advogados, eu não interessa quem você diz que não tem jeito para resolver a sua causa, nós estamos aqui como testemunha de que tem jeito. Jesus Cristo resolve qualquer problema. Basta você acreditar. O valor é isso, eu creio. Porque tudo é possível aquele que crê. Pai, a gratidão é imensa por ter nos visitado mais uma vez. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, recompense e abençoa cada um desses pastores, as suas igrejas e suas famílias. Abençoe e recompensa cada irmão, cada irmã, e que suas famílias sejam recompensadas. Cada irmão, cada irmã que contribuiu juntamente, colocou o ombro e trabalhou juntos para que este evento acontecesse. Ele começou com chave de ouro, foi aberto com chave de ouro, ele continuou com chave de ouro e está agora fechando com chave de ouro. Em nome de Jesus Cristo te agradecemos por amor do seu santo e precioso nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pastor Cleuber vai fazer a apresentação de uma criança. E eu acredito que esta criança é um garoto. Pode ser um ministério nascendo. Só cego para não enxergar. Nascendo uma igreja e dedicando uma igreja no final de uma reunião como essa. Por favor, irmão, por favor. Gostaria de aproveitar os irmãos ainda em pé, esposa, família.
São Mateus 19, 13 diz assim: trouxeram-lhe então algumas crianças, para que lhes impusessem as mãos e orasse, mas os discípulos repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. E depois de nós impormos as mãos, vamos partir daqui também. Vamos para os nossos lares, agradecidos, abençoados, abençoando e sendo abençoado por vocês. Irmão, o nome do Senhor. Irmão José, é tanto José, né? Tem José e Francisco. José é o quê? Irmão José Aramilton, nome da esposa. Genaira Chaves, o nome dessa criancinha? João Miguel. Daquele? João Gabriel, só nome de anjo. E desse aqui? Josué. Ah, coisa boa, hein? Só pôs o nome de anjo. Depois, quando eles voam, nós queremos tirar eles do alto. Mas aqui estão os pais. José Aramilton, sua esposa, cristãos. O maior exemplo que nós damos para os nossos filhos, e quando nós dedicamos eles a Cristo, é nós estarmos no caminho como o Senhor está fazendo. Evangelizando, trabalhando na obra do Senhor e buscando almas, que eles possam ver esse exemplo no irmão. E que eles possam seguir esse exemplo. E se Deus ainda nos der tempo, podemos vê-los, né, calçando os seus sapatos, calçando o seu chinelo. Gostei muito do senhor vir ontem aqui, como eu disse, sem nenhuma formalidade, chinelo, falar aquilo foi Deus, aquilo confirmou aquilo que a gente tinha visto antes de vir para cá. Amém? Pois bem, meus irmãos, eu costumo assim pedir antes da dedicação que os pais orem. O senhor pode fazer essa oração introdutória primeiro, depois nós estaremos orando juntamente com a igreja pelo bebê. Deus Pai Celestial, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero te apresentar a minha família, Senhor. A minha família, meu Deus, não é propriedade minha, mas sim do Senhor, porque o Senhor entregaste ela nas minhas mãos, Senhor, para mim tomar de conta, Senhor. Certamente, meu Deus, prestarei de conta, meu Deus, ao Senhor pelos filhos que o Senhor me deu. Peço sabedoria, meu Deus, e paciência e dedicação à minha família, meu Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, eu te peço a tua graça e a tua misericórdia sobre a minha casa, e a sua presença sobre a minha família e sobre o meu teto, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, eu te peço. Amém. Josué. Levantemos as mãos, todos vocês. Senhor Jesus, este pai orou, pedindo que o Senhor derrame da sua graça sobre o seu lar. E que esta oração seja confirmada pelo Senhor. Que eles possam ser ajudados em todo tempo, com vida, com saúde, para ter forças, ó Deus, para sustentar o seu lar no caminho do Senhor. Este pai, como Josué diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E sabemos que o inimigo luta contra os lares, mas que o anjo do Senhor os proteja de todo mal, e ele passa esta criança em minhas mãos para apresentá-las a ti, ó Deus. Jesus, Josué Melo Rogério, você nesse instante está sendo dedicado ao Senhor Deus Todo-Poderoso, o Deus de seus pais, o Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor unja esta criança,
Cele a sua vida com o Espírito Santo. Que esse menino possa ser um instrumento em suas mãos, como foi Josué, ó Deus, neste lugar. Que ele cresça livre de toda influência mundana, mas que a influência do teu Espírito Santo possa guardá-lo no nome de Jesus. Que ele seja livre de todas essas pandemias, todas as doenças incuráveis. Que haja, Senhor, uma auréola protetora em sua vida, no nome de Jesus Cristo. Josué Melo Rogério, você está dedicado ao Senhor Jesus Cristo, em nome deste verbo que se fez carne. Amém, Jesus, amém. Agora, irmão Josué, o Josué vai cantar pro papai e pra mamãe assim, ó. Mais baixo. Eu sou só de Jesus. Eu sou só de Jesus. De corpo e de alma, de todo o coração. Igreja, eu sou só de Jesus. Eu sou só de Jesus. Eu sou só de Jesus. Pois me sinto feliz em dizer que eu sou de Jesus. Aí o Josué vai dizer para mamãe e papai: papai, mamãe, nunca coloque coisa má diante dos meus olhos, mas coloque somente aquilo que agrada ao Espírito Santo. Amém. Só um pouquinho aí que já estamos terminando. Tio, Deus te abençoe e recompense. Eu quero dar uma nota rápida. O pastor Anildo teve que viajar porque a esposa do irmão Isaac, ela teve um aborto, né? Perdeu a criança, então eles tiveram que imediatamente voltar. Então, que nos resta é orar por eles, né? Pela saúde da irmã. Bondoso Senhor. O Senhor tem o controle de tudo e todos. Não existe distância. Oramos pela esposa do nosso irmão. Oramos pelo regresso deles, de todos que vão ter que regressar. Mas do pastor Anildo, que já teve que voltar rapidamente. E assim, Pai, todos os colegas, os pastores que regressarão para os seus lares. Pai, as famílias, os irmãos, as irmãs, os amais, todos que terão que regressar de volta aos seus lares. Pedimos a proteção, livramento, que o anjo do Senhor acampa-se em derredor de todos, livrando de todo mal. No nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos por amor do seu nome. Amém e amém. Agora, por gentileza, pode aplaudir o Senhor Jesus. É para Ele. Palmas para Ele. Para Ele. Para Ele. Aleluia. Ele é digno. Obra santa do Espírito, esta causa é do Senhor, como vento impetuoso, como fogo abrasador.